A Segunda Guerra Mundial é um período fascinante da nossa história. Apesar de ter durado apenas alguns anos, cada momento e cada mês desse conflito foi repleto de acontecimentos que moldaram o mundo. Algo que normalmente levaria décadas para se desenrolar, aconteceu em um curto intervalo de tempo, deixando um legado de mistérios e histórias esperando para serem desvendados. Um exemplo curioso foi a descoberta de uma mensagem de pombo-correio da Segunda Guerra Mundial durante reformas em uma casa no sul da Inglaterra. São achados como esse que mostram o quanto ainda há para aprender. Aqui estão 19 descobertas incríveis e surpreendentes da Segunda Guerra Mundial que você não pode perder. Artefatos nazistas descobertos na Argentina. Na Argentina, autoridades fizeram uma descoberta surpreendente, a maior coleção de artefatos nazistas já encontrada no país. Esse acervo impressionante foi localizado em uma câmara secreta dentro de uma casa próxima a Buenos Aires. Entre as 75 peças recuperadas estavam lupas luxuosas, óculos decorados com suásticas e até um dispositivo usado para medições de crânios, sugerindo suas sinistras finalidades. Havia também um busto de Adolf Hitler. Especialistas acreditam que os itens eram genuínos e provavelmente pertenciam a altos oficiais nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Um corpo sob o gelo. Em outro caso curioso, em 2005, alpinistas encontraram o corpo congelado de um soldado sob uma geleira na Sierra Nevada. Ele ainda vestia uniforme militar, o que gerou especulações sobre uma possível missão secreta na época de sua morte. Em 1942, o corpo, em grande parte envolto em gelo, foi avistado com apenas a cabeça. A águia nazista do Uruguai. No Uruguai, uma estátua de bronze de uma águia nazista foi recuperada de um naufrágio de um contratorpedeiro alemão no Rio da Prata. A peça, que carregava uma suástica em suas garras, adornava o navio almirante Graf Spee, afundado em 1939 após a Batalha do Rio da Prata. A descoberta gerou debates e, em 2019, um tribunal determinou que a águia fosse vendida, com os lucros divididos entre o governo e os responsáveis pelo resgate. O poderoso Bismarck. O Bismarck, considerado um dos mais poderosos navios de guerra já construídos, foi lançado ao mar pela Alemanha nazista em 1941. Esse fortaleza flutuante desempenhou um papel crucial na guerra, mas encontrou seu destino em 27 de maio do mesmo ano, afundado após uma intensa batalha com a Marinha Britânica. Apenas 110 dos mais de 2.200 tripulantes sobreviveram. Seus restos, recuperados anos depois, oferecem um vislumbre do poder e tragédia associados à Segunda Guerra Mundial. O pombo-correio e sua mensagem perdida. Durante a guerra, um pombo-correio britânico, exausto após voar de território nazista ocupado, pousou em uma chaminé em Surrey. Infelizmente, ele sucumbiu à fumaça, levando consigo uma cápsula contendo uma mensagem secreta. Décadas depois, durante reformas na lareira, seus restos e a mensagem foram descobertos. O conteúdo foi enviado para análise em Bletchley Park, famoso por decifrar o código Enigma nazista e ajudar a encurtar a guerra. Essas histórias e descobertas são apenas uma amostra do vasto e intrigante legado deixado pela Segunda Guerra Mundial. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais histórias fascinantes como essas. Afinal, o passado ainda tem muito a revelar. Pombos-correio, precursores da comunicação moderna. Durante a Segunda Guerra Mundial, pombos-correio desempenharam um papel crucial, transportando mensagens secretas através de linhas inimigas. Esses pássaros eram uma forma primitiva, mas eficaz, de comunicação segura. Especialistas acreditam que a cápsula vermelha encontrada em um esqueleto de pombo em Surrey pertencia ao Executivo de Operações Especiais, SOO, que liderava missões de sabotagem contra ferrovias, fábricas e pontes em territórios ocupados pelos nazistas. O tanque Panther escondido em uma garagem alemã. Em 2015, um homem de 84 anos chamou a atenção mundial ao ser descoberto armazenando um tanque Panther da Segunda Guerra Mundial em sua garagem subterrânea na cidade de Reckendorf, Alemanha. Além do tanque, foram encontrados uma arma antiaérea e até um torpedo. A remoção desses artefatos exigiu cerca de 20 soldados e mais de 9 horas de trabalho. O Panther, considerado um dos veículos de guerra mais eficazes da Alemanha nazista, despertou o interesse
de museus, incluindo um nos Estados Unidos e de colecionadores privados. Sinais de ar ocultos na costa irlandesa. Na costa irlandesa, um marco da Segunda Guerra Mundial reapareceu devido a incêndios florestais, antigos sinais aéreos projetados para orientar pilotos aliados sobre as rotas seguras no Atlântico. O idoso enfrenta possíveis penalidades, incluindo uma multa de até 500 mil euros ou uma sentença de prisão suspensa, enquanto as negociações legais continuam. O caso ganhou notoriedade não apenas pela raridade dos itens, mas também pelo esforço logístico necessário para sua extração. Esses sinais, muitas vezes invisíveis devido à vegetação, foram redescobertos e representam um testemunho silencioso da estratégia e logística da época. Essas histórias incríveis mostram como o passado continua a emergir de maneiras inesperadas. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. O próximo mistério histórico pode estar mais perto do que você imagina. Sinal aéreo redescoberto no condado de Wicklow. Durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 80 sinais aéreos foram estrategicamente posicionados ao longo da costa irlandesa para alertar bombardeiros de que estavam sobrevoando um país neutro. Um desses sinais, com a palavra Éire, Irlanda em irlandês, foi recentemente redescoberto no condado de Wicklow. As enormes letras, feitas com pedras caiadas e esculpidas em penhascos, eram usadas como orientação tanto por aeronaves alemãs quanto aliadas. Embora muitos desses sinais ainda sejam visíveis hoje, como o de Malin Head, alguns ficaram escondidos por décadas devido à vegetação densa. No caso de Wicklow, o sinal foi revelado novamente após incêndios florestais na região. Esta descoberta é um lembrete do papel singular da Irlanda durante a guerra e das marcas históricas deixadas em sua paisagem. Trator Verme, o veículo militar versátil da Alemanha. O Trator Verme, um veículo semi-lagarta alemão, desempenhou funções essenciais entre 1943 e 1945. Adaptável e versátil, suas versões não blindadas foram usadas principalmente para transporte de suprimentos e artilharia, garantindo que tropas e munições chegassem às linhas de frente. Já os modelos blindados foram equipados com armas antiaéreas ou até mesmo lançadores de foguetes, ampliando suas capacidades defensivas. Embora sua produção tenha sido limitada a menos de 1000 unidades durante a guerra, o impacto do Trator Verme foi duradouro. Após o conflito, uma versão modernizada foi produzida pela Tatra na Tchecoslováquia, demonstrando o legado militar e tecnológico desse veículo único. O P-40 Kitty Hawk, perdido no deserto egípcio. Em 1942, um caça Curtiss P-40 Kitty Hawk caiu no deserto ocidental do Egito, desaparecendo por décadas. Em março de 2012, uma equipe polonesa de exploração petrolífera encontrou o avião a cerca de 200 milhas do assentamento mais próximo. Incrivelmente bem preservada pelo clima árido, a aeronave tornou-se uma cápsula do tempo da Segunda Guerra Mundial, oferecendo um vislumbre das dificuldades enfrentadas pelos pilotos aliados na época. Este achado fascinante reacendeu o interesse pelos mistérios ainda ocultos do conflito. Essas redescobertas históricas mostram como o passado continua vivo ao nosso redor. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque a história, assim como o tempo, sempre encontra uma maneira de se revelar. Descoberta do Curtiss Kitty Hawk P-40 no deserto egípcio. Enquanto realizavam pesquisas em uma região isolada do deserto egípcio, uma equipe encontrou um Curtiss Kitty Hawk P-40 surpreendentemente bem preservado. A maior parte da aeronave estava coberta pela areia, mas a frente da fuselagem e as asas foram expostas pelas rajadas de vento. Os sinais no local do acidente indicam que o piloto sobreviveu ao pouso, pois um paraquedas foi encontrado, sugerindo que ele o utilizou como abrigo. Contudo, a ausência de restos mortais levou os especialistas a acreditar que o piloto tentou caminhar em busca de socorro, abandonando o avião. Militares e historiadores consideraram esta descoberta uma verdadeira cápsula do tempo, comparando-a ao equivalente aéreo do túmulo de Tutankhamon. E assim encerramos mais um mergulho profundo nos segredos ocultos da Segunda Guerra Mundial. Mas lembre-se, para cada mistério desvendado, centenas ainda permanecem enterrados, esperando para serem revelados. Quer continuar essa jornada conosco? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas descobertas. Porque, no fim das contas, a história nunca dorme e os segredos jamais descansam. Nos vemos no próximo capítulo.
downtown, a list that I will